verei, sempre esperando e preparado estarei na sua vida gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. Amém. Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta noite, você, sua família, os seus entes queridos, que o bom Deus nesta noite possa abençoá-lo ricamente. Essa é uma noite pela qual a família está no altar de Cristo Jesus. Nós queremos agradecer e queremos que a palavra, os cânticos nesta noite possam falar a sua alma, possa transformar a sua família, edificar, tirar as arestas que precisam para que a família cada vez mais seja solidificada na graça e em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Nilson, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. Sejam todos muito bem-vindos. Está aqui conosco para nos ajudar a Camila, a Cristiane, para juntos conduzirmos esse culto e adorarmos ao nosso bom Deus. Eu quero pedir para você aquietar o seu coração, mas quero pedir também que você rapidamente compartilhe com os seus amigos, com aqueles que você gostaria que ouvissem e participassem desse culto nesta noite. Esse é o momento de você compartilhar com aquela família, com aquele amigo ou amiga que você fala, olha, essa palavra precisa ser ao coração de cada um deles. E ao final desse culto, se a palavra, os cânticos, esse momento falou a sua alma, compartilhe com outros. Vamos levar a palavra do Senhor nos lugares mais longínquos que existem, aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Eu quero ler o texto de Jeremias, no capítulo 33, o versículo 2 e o versículo 3, quando diz assim: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma, para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta é a palavra do nosso bom Deus. Esse versículo 2, ou melhor, o versículo 3, ele afirma: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Penso que nós precisamos clamar ao Senhor, e Ele vai nos responder, e vai falar a nossa alma. Eu quero convidar você a aquietar o seu coração, a sua alma, e juntos agora levantarmos um clamor ao nosso bom Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, olhe agora para nós nesta noite. Estamos diante do Senhor, porque precisamos do Senhor. Estamos confiantes na promessa que o Senhor nos faz, a promessa de invocar o Teu nome, e o Senhor há de nos responder. Por isso nós estamos invocando o Senhor, clamando ao Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito, pela graça de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos redimiu para a glória do Teu nome. Queremos invocar também o Teu nome, em favor de
todos aqueles que estão conosco nesta live, até onde ela depois for reproduzida, for ouvida, que também da mesma forma o Senhor possa estender a tua poderosa mão. Ouve para cada família, estende a tua graça e a tua bondade, Senhor. Nós te clamamos. Olha para aquelas famílias que estão agora em tormentos, em lutas, em dificuldades, o coração do cônjuge, o coração dos filhos, da família, já não há mais amor, respeito. Que o Senhor olhe para eles, que o Senhor os visite nesta noite, que eles saiam, ó Deus, desse culto abençoados, fortalecidos, inquietos na alma para ter uma vida diferente na Tua presença, Pai. Olha também para aquele que vai trazer a palavra à nossa alma, para que ela caia em nosso coração e nos transforma e produza em nós vida eterna para a glória do Teu nome, Senhor. Queremos Te buscar, pois a Tua palavra diz que buscamos ao Senhor em primeiro lugar e todas as coisas, meu Pai, serão acrescentadas. Por isso é que nós Te buscamos, por isso é que nós Te invocamos, em nome de Jesus, amém e amém. Se você estiver com a palavra do Senhor aberta, eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, apenas o verso 33, quando o Senhor Jesus, após ter afirmado sobre a ansiedade, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, seja o trabalho, seja o sustento, seja até mesmo o cuidado com os filhos e ainda mais com relação ao futuro. E no versículo 33 ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esta é a canção que nós vamos entoar nesta noite, buscando ao Senhor. Louvado seja nosso bom Deus, que toda a glória seja dada a Ele.
nós preparamos o nosso coração e a nossa alma, adoramos ao Senhor, e a nossa alma agora foi preparada para ouvirmos a palavra do nosso bom Deus. Nesta noite, finalizando essa série expositiva sobre família, na última quarta-feira desse mês de maio, nós temos a presença do pastor Ricardo. Quero convidá-lo, pastor. O pastor Ricardo tem sido um companheiro, um amigo, temos tido o privilégio de conhecê-lo a cada dia mais e que o bom Deus possa também, da mesma forma, abençoá-lo, meu pastor. Nós vamos orar por você. Amém. Deus, em nome de Jesus, olha agora para a vida do teu servo, capacita-o, ó Deus, traz inspiração e que a tua palavra fale a nossa alma nesta noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu pastor. Obrigado. Boa noite a todos. Que a graça do nosso bom Deus possa estar com você, que nos acompanha por essa live. É um prazer imenso estar aqui nessa igreja e é uma honra poder compartilhar a palavra do Senhor. Iniciativa muito boa, essencial nos dias de hoje, é dedicar um mês de estudo, de ministrações a respeito da família. Família é uma instituição divina. Foi o Senhor Deus que a instituiu. Não foi o cartório, não foi o homem, não foi a igreja. E nós temos visto nesses últimos tempos a igreja, ou melhor dizendo, a família sendo bombardeada, a família sendo destroçada, desfigurada, principalmente dos padrões bíblicos. Então, nessa noite eu quero ler um texto bíblico, se na sua casa, aonde você estiver, se quiser acompanhar, nós vamos ler o Salmo 128 e fazer um pequeno devocional a respeito de família. Salmo 128 diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Palavra bendita do nosso Deus. Pois bem, caros ouvintes, o ser humano, ele é um ser social. Ele não foi criado para viver isoladamente. Nós percebemos isso no relato, no início das Escrituras, no relato da criação, no livro de Gênesis, ali no capítulo 1, versos 1 e 2 e subsequente, a história da criação e também a história, a formação da família, a criação do homem. Deus deixou bem claro que Adão não ia ficar só. Ele formou e criou o homem, logo em seguida lhe proporcionou uma adjuntora, ajudadora, uma companheira, a mulher, a sua companheira. Essa estava sendo instituída a primeira família. Só que, vejam bem, a primeira família instituída não foi elaborada, criada, formada pelo Senhor Deus e Criador e deixado de qualquer jeito. Ali no jardim, eles eram corregentes. Foi dado a eles tarefas, responsabilidades. Eles tinham o que fazer.
não eram para ficar ociosos. Ou seja, família funcional, cada qual com a sua tarefa para executar. E no decorrer da história bíblica, nós vamos perceber Deus agindo em famílias. Eu vou citar aqui alguns exemplos, principalmente do livro de Gênesis, que fala muito de família, alguns exemplos. Continuando no relato de Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver a família envolvida ali com o relato da queda. O homem e a mulher, ali instituída por Deus como os corregentes daquela maravilha que era o jardim do Éden, eles caem em tentação e em pecado e eles sofrem consequências. A família sofre consequências drásticas, dramáticas. Mas o Senhor vai trabalhar nesse aspecto. O Senhor Deus já age com graça desde aquele momento. Mais adiante, nós vamos ver o relato do dilúvio. Ali também o Senhor Deus trabalhando com uma família para o resgate, para mostrar, deixar relatado para a raça humana que é através da família que ele dá continuidade. Pega Noé, os seus filhos, suas noras e juntamente com todos aqueles animais, essa história, quase a maior parte da humanidade já conhece, sabe a história da Arca de Noé. Continuando, você vai percebendo e vai vendo no capítulo 12 de Gênesis, mais um detalhe em família. Deus chama um homem, por nome de Abrão, para se retirar no meio do seu núcleo familiar e formar, a se aliançar com Deus, ele, a sua esposa, até o momento que ele não tinha filhos, para formar uma família. E Deus faz um pacto, Deus faz um tratado e um juramento para Abraão e seus descendentes. Muito interessante, ele diz que através de Abraão ou da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas. Então tem diversos episódios. Os filhos de Abraão, Isaac teve problemas familiares, Jacó teve inúmeros problemas familiares, e aí a gente vai vendo que não existe família perfeita e que Deus não se envergonha de mostrar os erros dos seus filhos, mas sim o instruir e assim direcionar. E nós temos essas histórias como exemplos e ensinamentos para nós. Percebe que no Novo Testamento, quando nós vamos ver o relato do nascimento do Messias, do Senhor Jesus, nasceu no seio de uma família. Nasceu, ele tinha o pai terrestre e a mãe, José e Maria. Poderia ter vindo de uma outra maneira, mas no meio de uma família. Jesus, ele diz a respeito de família, ele fala da família dele. Mas ele abrange um pouco mais. Além do pai, da mãe, os irmãos que vieram, ele vai falar a respeito de: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha que coisa impressionante. Então, diante desses aspectos introdutórios, desse pano de fundo, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do reflexo de um homem que teme ao Senhor na família, o resultado do temor do Senhor. O salmo que nós lemos faz parte de um grupo de salmo denominado salmos de degrau, de romagem, de subida. São canções cantadas nas peregrinações de Israel, quando eles estavam indo para Jerusalém, na época das festividades, das festas. Nessas ocasiões, as famílias se reuniam para ir e subiam cantando, festejando.
desta forma, o Salmo 128 deve ser entendido dentro de um contexto de alegria, de expectativa, desejo de estar no templo, desejo de estar em família. As festas judaicas eram bem prolongadas, as famílias se reuniam, era uma coisa maravilhosa. A propósito, festa quem instituiu foi Deus, festas santas. E também tinha um propósito de agradecer a Deus pelas bênçãos e pelos atos salvíficos. Então, qual que é o primeiro reflexo que nós vamos ver de um homem que teme ao Senhor? Primeiro, é nele mesmo. O texto é bem claro: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Felicidade e prosperidade é o que a raça humana procura. Veja bem onde que está o caminho, veja bem onde que está o poço para se retirar a felicidade e a prosperidade. Primeira coisa que nós temos que pontilhar aí é o que é temor. O que é temor? A palavra em hebraico e toda a sua raiz, ela tem diversos significados. Eu separei 5. Veja bem, temor significa medo. Temor pode significar previsão intelectual do mal. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, existe muito temor. Ou seja, se na porta de um hospital tem 5, 10, 20 pessoas infectadas, e eu lhe convidar para passar lá, você vai ficar com temor, que é uma previsão intelectual do mal. Ou seja, você tem no seu intelecto, no seu ser, de que se você for lá, você vai ser contaminado. Isso é temor. Temor também quer dizer reverência e respeito. Quarto, temor quer dizer comportamento de piedade e integridade, compromisso. E 5, temor quer dizer também adoração. Então, um homem que teme ao Senhor é uma pessoa que naturalmente ele tem medo de errar para com Deus, não medo de Deus. Ele tem sim uma percepção de que se fazer algo errado vai lhe trazer prejuízo. Ele é uma pessoa que tem reverência e respeito, primeiro para com Deus, depois para com seu semelhante e sua família, com certeza. Tem um comportamento de piedade, integridade, e ele é uma pessoa que adora. Nós vemos no livro de Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É a raiz, é o cerne, é onde se começa tudo. Temor ao Senhor. No Salmo 1, nós vamos ver que amar a Deus e não desobedecer às suas leis. Esses 2 livros poéticos nós percebemos falando de temor, sabedoria, adoração. São palavras que andam juntos e atitudes que devemos tomar. Como que é a atitude de um homem que teme ao Senhor? Ele ama o próximo mais do que a ele mesmo. E nesse contexto que nós estamos falando nesse mês, quais são as pessoas mais próximas? Quem são elas? Esposa, filhos, quem mora com os pais ou tem os pais dentro de casa. De que maneira, qual que é o proceder de um homem que teme ao Senhor diante do seu semelhante, dessas pessoas que estão mais próximas? Honrando, sendo exemplo, ter uma vida cristã prática. A vida cristã prática, meus irmãos. Existe uma vida cristã muito ideológica, mas nos nossos dias está faltando prática.
honrar pai e mãe, honrar o cônjuge, respeitar os filhos, ser cristão. Esse texto diz isso. Como é feliz o homem, a pessoa que teme ao Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Então, o primeiro reflexo, o primeiro resultado de uma pessoa temer ao Senhor é sobre si próprio. Ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa próspera, ele é uma pessoa que vive em detrimento das adversidades. Não tem o pânico de uma pandemia, não tem a iminência de uma guerra, não tem nada nesse mundo que vai tirar dele a alegria, porque ele teme ao Senhor, ele sabe que ele pode deitar e dormir, que o Senhor está cuidando da vida dele, porque em temor você está debaixo das asas do Onipotente. Amém? Então esse é o primeiro reflexo, é o primeiro resultado. O salmista deixa bem claro aí, para ser feliz e próspero, devemos temer ao Senhor. O temor ao Senhor é tudo. E o temor do Senhor abrange todo esse aspecto que nós já falamos. Segundo reflexo, segunda consequência, na esposa. Veja o que diz o verso 3. Sua mulher, sua esposa, será como videira frutífera em sua casa. No contexto israelita, a videira era símbolo de frutificação. E não somente de frutificação, também de encanto nupcial e de festividade. Então, quando o salmista compara a mulher do homem que teme ao Senhor, percebe que a mulher do homem que teme ao Senhor, ela é como uma videira frutífera. Ela é uma mulher fecunda. Mulheres israelitas, elas têm fortes razões para ter filhos. Essas razões eram tão intensas que a maioria delas demonstrava grande ansiedade por ser mãe, por ter filhos, para se tornar mãe. E quando ela atingia esse objetivo, era muita alegria, era muita festa, porque trazia uma realização pessoal, agradava o marido, tinha o sinal da bênção divina e poderia perpetuar a sua família. Diante desse detalhe, meu irmão, de que o homem que teme ao Senhor tem dentro de casa uma mulher alegre, eu lhe chamo a atenção. O que o ser homem tem feito para que essa mulher seja fecunda, seja alegre e seja feliz? Será que ele transfere toda essa responsabilidade para Deus? Ou será que diante daquilo que nós vimos, que um homem que teme ao Senhor, ele tem suas responsabilidades, ele tem que exercer o seu papel para trazer para sua esposa um encanto nupcial? Ou será que é só nas núpcias que o homem tem que olhar para sua esposa e desejá-la e sentir esse encanto? Ou nos anos que o Senhor Deus conceder de vida para os dois? Como fazer isso? Como proporcionar? As Escrituras ela tem um ensinamento a respeito de como o homem, o marido, o sacerdote do lar, o companheiro, trazer, ajudar para que essa mulher seja uma mulher sempre como uma videira frutífera, uma mulher festiva, uma mulher que não somente ter gerado filhos físicos, mas era uma mulher que gera dentro do lar onde que ela está. Nós vemos alguns contextos do Israel, das famílias que eu citei imperfeitas, mulheres estéreis, brigando com mulheres férteis, até terem seus filhos.
As famílias de hoje em dia, irmãos, elas se compõem de um número reduzido, 2 filhos, um filho, a filha, nenhum filho, um cachorro, 2 cachorros, um periquito. As famílias modernas são assim. E eu não quero lhe discriminar se você optou por isso. Eu quero afirmar que se você for cristão, você tem que proporcionar um ambiente para que a sua esposa seja uma pessoa alegre, feliz, realizada. Você está ajudando ela nas realizações profissionais, acadêmicas. Você tem investido na beleza da sua esposa. Nós estamos falando de família. Você já ouviu aí do pregador da mídia que traz as mensagens de uma forma cômica, eu não discrimino, é muito interessante, mas uma mulher bonita custa caro. Tem 2 irmãs me vigiando aqui nessa live. Não é verdade, você que está me ouvindo? Uma mulher bonita custa caro. Às vezes o camarada olha aquela irmã, olha que bonita. O cabelo, as unhas, a pele, a indumentária, roupa, tudo isso. Você tem proporcionado? De repente não é nem comprar, homem, não é você nem comprar. Se bem que tem que comprar, tem que liberar o cartão sim. Mas de repente é tecer um elogio. É você procurar, no temor ao Senhor, clamar por sabedoria e perceber o dia que ela corta o cabelo, o dia que ela comprou uma bijuteria, uma joia, sei lá, ou uma peça de roupa, e você falar, que bonito está. Você não sabe o bem que você vai fazer. É assim que ela vai ser fecunda, é assim que ela vai ser frutífera. Esse é o papel da família orgânica. O homem deve falar, eu não tenho tempo para isso. O que teme ao Senhor tem instrução divina, ensinamento, o que vem na escola bíblica, aquele que busca direcionamento de Deus, ele sabe que tem que procurar essa sensibilidade. Ele tem que descobrir maneiras de fazer com que a sua esposa tenha o encanto nupcial sempre. Amém? E você, mulher? A esposa do homem que teme o Senhor, que consequentemente ele é alegre, feliz e próspero, transmite essa alegria, essa felicidade, essa prosperidade para ela, ela tem que retribuir. Ela tem que ser uma mulher que invista no seu casamento, que invista na sua família. Porque ela já tem do marido um companheirismo. Você tem investido porque você é uma mulher frutífera. Você tem buscado em Deus estratégia para você investir no seu casamento, investir no seu marido, cuidar desse um que está do seu lado, que muitas vezes são muito dependentes. De repente nós invertemos agora. Dá licença. A mulher frutífera do Salmo 128, ela olha para o marido, ela busca subsídios para ajudar nessa prosperidade, nessa felicidade, nessa realização. Família orgânica. Honre o seu marido. Não exponha ele a outras pessoas. Jamais fale do defeito dele perto de outras pessoas, a não ser para o seu conselheiro ou conselheira, pessoas fidedignas, pessoas que vão saber tratar do assunto. Em momento algum fale do defeito dos seus maridos. Marido também, não faça isso das suas esposas. Honrem. Fale das qualidades, mas não fale muito também.
Muito perigoso isso. Mas honrar é estarem juntos em todos os momentos, em todos os aspectos. Então, segundo reflexo de um homem que teme ao Senhor é na esposa. E por ser uma só carne, isso tem que ser um reflexo mútuo, é um resultado conjunto. Reflete na esposa, transmite para a esposa transmite para o marido. Não case para realizar a felicidade de ninguém. Seja feliz você, realizado você. Quando você chegar num casamento, você vai adicionar, você vai estar junto com aquela pessoa. Não seja o salvador da vida de ninguém. Só existe um Salvador, o Senhor Jesus. Só temos realizações em Deus. O cônjuge pode auxiliar, ajudar, sendo um instrumento de Deus, mas jamais a fonte. Amém? Dando procedimento, o terceiro reflexo de um homem que teme ao Senhor, consequentemente uma mulher frutífera em sua casa, é o seguinte: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Rebentos de oliveira, brotos de oliveira, algo produtivo, filhos obedientes, sempre dispostos e dedicados. Quando nós estamos na live, como eu vi de alguns artistas, ele não sabe como está do outro lado. Ele não sabe se está lá dando uma risada. Quem sabe nesse momento você falou assim: agora você viajou, pastor. Onde nós vamos encontrar isso nessa geração? Você está de brincadeira. Filhos obedientes, dispostos a trabalhar, dedicados junto com o pai e a mãe. Tem sim. Claro que tem. Mas ele é fruto, esses filhos são frutos do quê? Como meu velho pai falava, nasceu do oco da taquara, apareceu do nada, se formou do nada, sem nenhum exemplo, sem ensinamento nenhum? Claro que não. Ser pai e ser mãe é uma vocação santa, que envolve o serviço e os propósitos de Deus. Aí sim, os filhos são como os brotos, os rebentos de oliveira, ou como no Salmo 127, que vocês já ouviram essa mensagem aqui alguns dias atrás. Ser pai e ser mãe é uma questão de mordomia, ou seja, cuidar, zelar daquilo que não é seu. Salmo 127, verso 3 diz isso: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Dá para nós cuidarmos, zelar, educar, não transferir a amargura, não transferir até o momento que eles tenham o mínimo de maturidade, a amargura que o homem e a mulher têm nos lombos, no dia a dia. Cuidar e zelar. Isso é um ministério. Ser pai e ser mãe não é brincadeira. É um modo de servir a Deus com os seus dons e talento, com um propósito. Não é, eu quero ter um bebê porque é tão lindo ter um bebê. Olha como fulano tem, ciclano tem. Ele não desliga da tomada. Você não o coloca no armário, ou como aquele bichinho de pelúcia que tem um local adequado no quarto. Filho requer responsabilidade, é um ministério.
Ser pai e ser mãe envolve uma função sacerdotal, como já mencionei aqui, exemplo. Então, quando eu citei que filhos obedientes, filhos dispostos, para muitos parece uma utopia, é porque já esqueceram a função de pai e de mãe. Transferiram para a TV, depois para o celular, para o tablet, para a escola. Abrindo um parênteses. Sabia que nesse período de isolamento, de pandemia, tem pais que estão descobrindo seus filhos? Que interessante, né? Uma professora publicou a parte de um e-mail recebido de uma mãe, um pai, um dos dois. Queria fazer uma reclamação, tal professora. Meu filho está na sua escola há mais de 3 anos. Percebi que ele não sabe ler direito, não sabe escrever, muito pouco de nada, não sabe nada, e é mal educado. E ali falou mais algumas coisas. Aí vem a resposta da professora. Que bom, você está conhecendo o seu filho. Ou seja, transferimos para a escola muitas coisas que é dever nosso como pai. Para nós termos esses filhos, devemos ser verdadeiramente pai e mãe. Os filhos na pós-modernidade têm sido criados de maneira totalmente diferente. E não adianta olharmos e depois para a Bíblia, para os livros históricos, ou por sentado com o pai, com o avô, com o bisavô, e ver como que eles eram. Nós temos que levantar essa bandeira. A Bíblia ela é atual e ela tem ensinamento como ser pai, como ser mãe, como desenvolver isso no seio de uma família. Muitos problemas. Eu sei que a falta de tempo, eu acredito que deve ser, para muitos de nós, o problema maior. Eu não tenho tempo, pregador. Sim, as coisas estão super aceleradas nos nossos dias. Perceberam que agora conseguimos tempo? Perceberam que podemos nos ajustar? E quando você estiver com seu filho, a sua filha, tenha tempo de qualidade. Na infância. Outra parte que eu vi agora esses dias, numa rede social, dizia o seguinte, abre aspas. Pai, mãe, o seu filho pode viver 60, 70, 80, 90, 100 anos. Mas a infância dele dura de 10, 12 anos. Criança precisa ser criança. E nessa época, eles são esponja. Nessa época, eles querem exemplo. Nessa época, eles querem ver quem que é o sacerdote. Nessa época, eles querem ver o pai e a mãe. Que depois disso, não adianta você querer impor ser pai ou mãe. Aí você torna-se amigo e companheiro. Essa parte 3 eu quero encerrar de uma maneira, usando uma história. Aprendi nas aulas de missões e com missiólogos. Como que você vai procurar no meio dos índios e você não vê isso? Você sabe por quê? Isso que eu digo é famílias desestruturadas, desrespeito. A maior parte das tribos é assim, tem algumas exceções, tem lugares que trabalham diferente, mas no geral, quando o índiozinho tem uma idade, naquela tribo, naquela etnia onde é que o homem que caça, tem algumas que é a mulher que caça.
que vai atrás da comida, mas num geral o homem sai atrás da caça da comida, ele joga o filho nas costas, ele leva o filho homem, e ensina ele a ser homem. De que maneira? Você tem que levar o alimento, você tem que caçar para a mãe, para a avó, para a irmã. Ensina o camarada sendo homem, aliás, ser homem, respeitando a mulher. E a índiazinha fica com a mãe, com as mulheres na tribo, tecendo, trabalhando também, para que quando os homens chegar tenha alguma coisa para comer, para se vestir. Deu para você entender? Valores. Família harmônica tem que existir isso. Na sociedade pós-moderna podemos resgatar. Aqui está o manual. Cada esquina você encontra um boteco para não ensinar como ser pai, como ser família. Mas se você procurar com muito carinho, com muito jeitinho, você vai encontrar uma igreja séria de portas abertas, te instruindo, te ensinando o temor ao Senhor, te ensinando como você ser um homem próspero e feliz, ensinando como você honrar a sua esposa, ensinando você, esposa, como honrar o seu marido, e ensinando ambos como ser pai e como ser mãe, para assim ter filhos que sejam prósperos, felizes dentro de um lar. Amém? Para encerrar, o quarto reflexo de um homem que teme ao Senhor, consequentemente uma esposa e filhos, porque eles crescem no temor ao Senhor, eles sabem como que é, como que funciona, isso vai refletir dentro da sociedade. No verso 5 e 6, nós vamos ver o autor dizendo isso. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Parece que ele encerra esse bloco de material falando a respeito de filho, da esposa. Mas não, olha o que ele diz depois. Perdão. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que ele veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Percebe como que o reflexo vai para a sociedade agora? Sião, Jerusalém, Israel. Sião, a igreja. Jerusalém, uma cidade. Israel, um país. Essa família harmônica, orgânica, funcional, ela produz dentro da igreja, ela produz na sociedade, automaticamente. Quer ter uma nação com princípios? Não é destruir a família, transferir para o Estado funções da família, é levantar a bandeira da família. Porque Deus não jogou a toalha. Deus luta e peleja ainda por família. O pai e a mãe, de uma maneira instrutiva, trabalham no processo de formação dos relacionamentos. As pessoas sabem se relacionar. Todos vão saber qual é o seu dever, sua responsabilidade. Quem tem responsabilidade dentro de casa vai ter responsabilidade dentro da igreja. Quem tem dentro da igreja tem dentro da escola, tem no bairro, tem na cidade, tem na nação. Haja paz em Israel, haja paz no nosso Brasil, haja paz no nosso Ubiratã, haja paz no meio das nossas famílias. Deus não desistiu. Volto a reafirmar. Ser pai, ser mãe, ter uma família,
E às vezes aqui o pai está sozinho, às vezes a mãe está sozinha, é viúva, ou está só por um outro problema qualquer, às vezes não é viuvez, e ela tem que exercer o papel dos dois. Parabéns para você, heroína. Parabéns para você, pai herói, que faz isso sozinho. Mas busque a Deus, busque o Senhor Deus, para que a sua família seja uma família orgânica, para que a sua família seja uma família produtiva. Família orgânica, funcional, onde que cada membro ocupe o seu lugar, desenvolve o seu papel no temor do Senhor, orientado pela palavra e cheio do Espírito Santo, para que cada um seja feliz e próspero. A felicidade e a prosperidade dentro de uma família, ela é contagiante. Ela é contagiante, ela vai levar você a transmitir para outros. Consequentemente vai chegar no bairro, consequentemente vai chegar dentro da faculdade, jovem. Consequentemente vai chegar na escola, no trabalho. Coisa maravilhosa é uma pessoa chegar para você e dizer como o seu filho, a sua filha é uma pessoa educada, é uma pessoa amável. Não tem prêmio melhor você ouvir isso. Como o seu filho é. Não tem coisa melhor no mundo, você já deve ter vivido essa experiência, de você não abrir a boca em momento nenhum, não escrever na sua testa que você é cristão, não carregar adesivo, não fazer nada, e alguém chegar para você e te dizer, você é diferente. Alguns já são mais atrevidos e dizem para você é cristão? Outros já falam rasgado, você é crente? Se bem que não está muito na moda hoje em dia, né? Infelizmente tem muitos dando mau testemunho. Você liga o noticiário, está lá. Crente matando, roubando, fazendo tudo quanto é tipo de mazela. Sempre fez, mas hoje está mais em evidência. Mas é muito bom o homem que teme ao Senhor, chega na empresa onde é que trabalha, no seu local de trabalho, orando, agradecendo a Deus. O homem, a mulher, consequentemente as pessoas vão ver e vão perceber. Vão te chamar de bem-aventurado, você é feliz. Mesmo em detrimento a todas as tragédias da vida. Eu quero fazer uma oração com você agora. Eu quero orar com você que me acompanhou até esse momento nessa live. E que vai ver ela em um outro momento oportuno. Quero te dizer que não existe família perfeita. Quero te dizer para você que felicidade e prosperidade não é sinônimo de não ter problemas. Um homem que teme ao Senhor sabe lidar com seus problemas e suas adversidades, que virão. Vai bater na porta, o dia mau vai bater na porta. Por isso, felicidade, prosperidade, com temor ao Senhor, vai te ajudar. No momento da enfermidade, no momento, de repente, da falta de dinheiro, porque prosperidade nem sempre é o financeiro. No momento que o seu filho, a sua filha não conseguiu aquela vaga na faculdade, ela não conseguiu média, ela não entrou, a nota dela não entrou no corte, e toda a família estava envolvida, e como fazer agora? O homem e a mulher, a família que teme o Senhor, vai superar tudo isso. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento. E eu aprendi uma frase, e ela me marcou a minha vida. E sempre quando posso, eu cito ela nos finais dos meus sermões. A igreja, a família, a igreja cristã, ela não foi colocada no planeta Terra como uma espectadora de tragédia, mas sim como um agente de mudança. Você pode mudar a sua família. Nós podemos ser diferentes.
Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por cada um que está nesse momento ouvindo, assistindo essa live. Te agradecer pelo pastor Nilson e a família, pela igreja presbiteriana aqui de Ubiratã, que abre as portas para nós estarmos juntos aqui. Por essa ferramenta da internet, que hoje é um instrumento que o Senhor tem usado para que a tua palavra chegue aos lares. Obrigado, Deus. Obrigado pelas famílias que estão unidas agora para buscar a tua presença. Mas eu quero orar por aquelas que estão com dificuldade, Deus. Principalmente para o pai e a mãe que estão vendo bem próximo o desemprego. Que o Senhor traga o conforto, meu Jesus. Senhor Deus, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, a paz que está no meio da guerra, para esse pai de família, para essa mãe de família, para esse jovem, Deus, para esse casal que estava na iminência do divórcio, mas eu quero clamar a tua bênção, e que eles juntos reavaliem no temor do Senhor e rasgue essa palavra do dicionário deles. Restaura famílias, restaura casamentos, Senhor Deus. O desgaste do dia a dia, o corre-corre, tem tirado o tempo dos cônjuges estar junto, dos pais estarem em família com os filhos. Senhor Deus, entra com o seu socorro, e que as famílias que já estão harmônicas trabalhando dessa maneira, elas transbordem para as outras, que sejamos uma comunidade terapêutica, que possamos nos auxiliar, nos ombrear uns aos outros. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido por esse período, por esse momento, em o nome de Jesus. Palavra com o reverendo Nilson. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha uma tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer Que a paz do Senhor Jesus possa inundar o coração da sua família, de todos os seus. Que esta palavra faça morada no seu coração. Fazendo morada na sua alma, ela possa germinar e dar frutos. E que você possa temer a Cristo Jesus. Que você
você tenha um restante de semana na presença desse Deus. Não só o restante da semana, mas o restante do ano. Quanto tempo Deus conceder para você, perto da sua família, e amando e servindo a Cristo Jesus. Eu quero convidar você para juntos estarmos domingo, às 9 horas da manhã, por esta live, estudo da palavra do nosso Deus, e também no domingo, às 19 horas, é o encerramento do mês de maio sobre família. Encerramos hoje, quarta-feira, com os nossos preletores, e teremos também no próximo domingo a última palavra sobre essa série de família do mês de maio. Convide seus amigos, esteja conosco. Que o bom Deus assim te abençoe. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo pastor Ricardo, que trouxe a palavra à nossa aula. Em Cristo Jesus. Até mais. Um abraço a todos.